Olá, eu sou a Cris Santos e esse daqui é um Instituto Terapêutico. Hoje eu vou trazer para vocês 2 arquétipos que me dificultaram no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de crescimento, no meu processo de expansão. E o que são arquétipos? Arquétipos, eles são modelos, tá? Que vão agir no consciente coletivo. O que isso significa? Quando a gente fala de um leão, por exemplo, todo mundo mais ou menos vai falar coisas parecidas que o leão tem. O leão é forte, corajoso, ele é o rei, é majestoso. Então isso já está no coletivo de todo mundo. E o arquétipo, ele trabalha no nosso inconsciente, né? No nosso subconsciente. E dependendo do nosso comportamento, de que momento da vida a gente está, quais são as nossas atitudes, quais são os nossos pensamentos, o que a gente faz, a gente acaba ativando arquétipos e a gente nem percebe, tá? Às vezes numa decoração a gente coloca um enfeite, não percebe que aquele enfeite, né, aquele símbolo, ele é um arquétipo. Dependendo do que a gente faz, a gente ativa um arquétipo, como eu tenho que lutar, eu tenho que fazer. Tu acaba às vezes ativando o arquétipo do guerreiro, inconscientemente, sem saber. E todos os arquétipos eles têm, né, o lado positivo e o lado negativo. Quando eu descobri, né, porque chegou o momento do nosso processo de autodesenvolvimento que a gente se pergunta, por que não tá dando certo? O que tá acontecendo? Eu já fiz de tudo. Quando a gente fala isso, a gente já tá no momento de desespero, um momento de cansaço e um momento que a gente acha que a gente já fez tudo, mas a gente não fez. Porque se a gente tivesse feito, a gente teria os resultados. O resultado é a prova que aquilo que a gente está fazendo tá surgindo, né, frutos, tá dando frutos. E um dos arquétipos que estava ativado inconscientemente era o arquétipo da criança. E aí tu vai pensar, mas o que tem o arquétipo da criança, né? O arquétipo da criança é um arquétipo tão ruim assim? Não e sim. Por quê? Quando a gente está na nossa vida adulta, a gente não pode estar com o arquétipo da criança ativado, porque a criança, ela só recebe, ela só ganha as coisas. Pelo um passe de mágico, a boneca aparece. Por um passe de mágico, né, a mamãe, o papai ou o responsável é aquele que vai lá, que trabalha, que se esforça e compra e dá. Mas a criança não vê isso. A criança só fala, eu quero a boneca tal, eu quero aquela mochila, eu quero aquele sapato, eu preciso de dinheiro, me dá dinheiro. E aí a pessoa fica naquela situação de só querer receber e tudo é muito simples, tudo é muito fácil, mas ela não sabe o que está por trás daquilo. E quando a gente acaba se sintonizando no arquétipo da criança, é exatamente isso. A gente quer as coisas muito mágica, muito instantânea, muito para ontem, e a gente não quer percorrer o processo, a gente não quer fazer o que é necessário, a gente de repente acha que vai ser tudo muito simples e quando não é, quando aparecem as adversidades, quando aparecem os empecilhos, a gente fica, mas por que não apareceu? Por que não tá dando certo? Eu já fiz de tudo. E não é assim. Outra coisa é a teimosia, né? A criança às vezes é muito teimosa, é muito birrenta, ela não consegue dividir também muitas vezes. Então são todas essas situações que num processo, né, de uma pessoa adulta, num processo de quem precisa definir a estratégia, definir uma meta, definir um objetivo, co-criar a sua realidade, esse arquétipo ele vai acabar te influenciando. E quando me falaram, né, desse arquétipo da criança que poderia estar ativado, eu falei, eu? Nunca. Em mim não. Aí quando eu fui verificar o arquétipo da criança, sim, ele estava ativado. E aí foi uma surpresa para mim. Só que quando eu parei para refletir, sim, muitas vezes eu batia pé,
sem necessidade, muitas vezes só minha opinião importava, muitas vezes era uma teimosia sem necessidade, muitas vezes eu queria as coisas para ontem, não queria respeitar o processo, não queria sentar, planejar, fazer estratégia, que tudo isso é necessário, a gente precisa plantar para poder colher. Então, analisem, né, com muito carinho esse vídeo e vejam se vocês não estão nessa vibração. Um outro ponto também muito interessante, tá, do arquétipo da criança é que quando a nossa vida financeira ela não está exatamente como a gente deseja, pode ser sim influência desse arquétipo, porque dinheiro não é coisa de criança, dinheiro é coisa de adulto. Então, esse arquétipo ele tem várias influências na nossa vida e na vida financeira também. Porque dinheiro é coisa de adulto, não é coisa de criança. Então, essa é outra influência que esse arquétipo pode estar trazendo para a tua vida. O segundo arquétipo que me impediu, né, muito no início, né, o meu crescimento, era o arquétipo da vítima. Que tudo de errado acontecia comigo, que a culpa era dos outros, que eu não tinha sorte, que mais? Se não fosse fulano, eu conseguiria fazer isso. Se não fosse essa situação, eu conseguiria isso. Se não fosse o meu chefe, eu ia crescer. Se não fosse meu colega fazer isso. Se não fosse o cara me fechar de carro, eu não teria batido. Sabe, a culpa nunca era minha, a responsabilidade nunca era minha. E aí quando tu te coloca nesse papel de vítima, nesse papel de não assumir as suas responsabilidades, a vida cobra caro. Porque se tu não sabe te posicionar, se tu não assume as responsabilidades, qualquer coisa serve. E aí a gente vai entrando nesse processo de vitimização, e o universo funciona assim. Quanto mais tu pede, mais tu recebe. Então, se eu sou vítima, se só acontece comigo, se eu só fico reclamando, clamando, né, pedindo 2 vezes, o processo que volta para mim é reclamação, é vitimização. Mais situações que me façam falar aquilo que eu estou falando, né, me sentir cada vez mais vítima. Se a gente quiser parar e mudar o processo, a gente precisa olhar com carinho para ver se a gente não está se colocando nesse papel de vítima e assumir o papel de protagonista. O protagonista quem é? É aquele que escolhe o que vai acontecer na sua vida. É aquele que assume as responsabilidades. É aquele que vai fazer o quê? Assumir as rédeas, assumir o controle, que vai dizer, não, eu fiz isso. Pois é, eu não consegui, eu não estudei o suficiente, eu não me organizei, eu não tive o pulso para tomar essa atitude, eu não disse o não, eu permiti que essa situação acontecesse. Quando a gente muda o nosso pensamento e vira o protagonista, as coisas começam a acontecer diferente. Por quê? Porque a gente assumiu um novo padrão. E, gente, olhem com muito carinho, porque às vezes a gente pensa, eu fui uma pessoa que, principalmente com o arquétipo da criança, eu disse, não, comigo não, eu não sou assim. Por quê? Porque eu já tinha um posicionamento mais rígido, eu assumi responsabilidades muito cedo, e eu achei que por causa desse meu comportamento, né, desse meu padrão, eu não estava vibrando nessa energia. Então, quando eu fiz a análise profundamente dos meus atos, do que estava acontecendo, porque eu também já cheguei no momento da minha vida e disse, meu Deus, nada dá certo pra mim, nada acontece, eu já fiz de tudo, e eu não tinha feito, tá? Eu fiz de tudo que estava naquela minha visão pequena daquilo que eu conhecia. Quando eu comecei a estudar, expandir, ver ferramentas, né, comecei a fazer a terapia, comecei a tratar, comecei a buscar, a minha mente começou a se expandir, as ferramentas começaram a chegar até mim, e aí sim eu consegui, inclusive o conhecimento dos arquétipos chegou na minha vida, né, nesse momento,
que eu precisava de uma ferramenta, né, de alguma coisa que pudesse me ajudar. Reprogramação mental me ajudou muito, né, do professor Hélio Couto, Ho'oponopono, mesa radiônica. A mesa radiônica também foi um pontapé, assim, ó, enorme na minha vida de mudança. Foi quando eu comecei a trabalhar as vibrações. Então, muitas vezes a gente pensa que as vibrações, elas não influenciam a nossa vida, mas elas influenciam sim. Quando tu sabe que tu tá vibrando no medo, tu fica parado. Quando tu sabe que tu tá vibrando na raiva, tu sabe que tu tá explosiva. Quando tu sabe que tu tá vibrando na gratidão, tu sabe que as coisas estão chegando até ti com muito mais facilidade. Então, o vídeo de hoje é para vocês olharem com muito carinho e analisarem, ver se vocês não estão nessa sintonia. Outro arquétipo, tá? Que é um arquétipo muito comum das pessoas assumirem, é o arquétipo do guerreiro. Então, o arquétipo do guerreiro, ele vai fazer sempre que a pessoa lute. Então, veja quais são as tuas atitudes e se tu não tá buscando essa energia para ti e quais energia tu tá buscando e se essa energia, né, esse arquétipo é o que tu quer na tua vida. Identificação, tá? Desses arquétipos, esses arquétipos que podem estar sintonizados com vocês. Eu vou fazer um atendimento diferenciado. Eu tenho poucos horários na minha agenda, então eu tenho 5 horários disponíveis, tá? Que através da mesa radiônica eu consigo identificar se vocês estão com o arquétipo da criança ativado, se vocês estão com o arquétipo da vítima ativado, se vocês estão com o arquétipo do guerreiro ativado. Então, assim, ó, uma consulta particular comigo, ela tem um valor e ela vai estar para 5 pessoas com um valor de 50% de desconto, tá? Então, para quem quiser identificar, para quem precisar dessa consulta, para quem quiser saber, né, se tá nessa vibração, entre em contato comigo aqui na descrição que eu vou fazer essa consulta e aí vai te trazer mais clareza. Porque desativando esses arquétipos, vocês vão conseguir ativar arquétipos de força, né? E aí vão ativar o arquétipo que melhor vocês vão utilizar. De repente, vocês precisam de um para a área amorosa, um para a área profissional, um para a área da saúde. E aí vocês vão conseguir ativar um arquétipo que realmente vá favorecer o processo de vocês.